Muito bem, amigos, estamos nós começando o paulochagas.net aqui na Imagem TV, bonita vinheta, abertura estreando hoje então o nosso programa aqui na Imagem TV, o paulochagas.net. Um abraço a vocês que estão ligados conosco. Muitas questões, como sempre, a gente vai abordar no programa de hoje. Antes de mais nada, eu quero apresentar a vocês a nossa nova revista, a nova edição da revista Vida e Natureza, que está circulando neste mês de novembro, e nós demos um grande destaque à raça crioula lagiana, falando de um tesouro genético selecionado pela natureza. Foi a primeira raça a chegar aqui na Serra Catarinense e conquistou, inclusive, o nome nacional, o registro nacional de raça crioula lagiana. Com isso, até acabou criando um clima muito complicado com os criadores desta raça lá no Rio Grande do Sul, que estavam querendo mudar este nome para a raça do gado franqueiro. Enfim, foi mantida pelo Ministério da Agricultura, pelos registros, o nome oficial de raça crioula lagiana. E a gente fez então uma abordagem bastante ampla deste animal, desde a chegada dele aqui na Serra Catarinense. É uma raça bastante antiga, trazida pelos jesuítas, mas que ainda se mantém até hoje, e há, claro, os criadores espalhados por Santa Catarina. Aliás, em Santa Catarina existe o maior número de criadores da raça crioula lagiana. Depois, então, o Rio Grande do Sul, com um número bem menor, mas são avaliados os critérios de criação, várias curiosidades desta raça, de projetos que estão sendo alinhavados, inclusive agora com abate para consumo. É um abate bastante moderado, até porque não tem demanda suficiente, para que se faça uma escala maior no abate desses animais. E a nossa revista traz alguns destaques também para a produção de truta, uma vez que a natureza da Serra Catarinense também é favorável à criação de truta. E eu tenho conversado muito com os produtores de peixe da Serra Catarinense a partir da criação da Acatruta, a Associação de Criadores de Truta de Santa Catarina, e a partir daí eles estão querendo agora mostrar o potencial deste peixe, tanto para os criadores que podem fomentar aí a abertura de novos açudes e a produção da truta a partir da construção da fábrica Belos Peixes. E nesse sentido, então, agora existe um outro ponto a ser tocado, ou seja, o da importância nutricional da truta, em termos de vitamina, em termos de ômega 3, e isso tudo, então, agora poderá dar um mercado mais favorável ao consumo desse peixe, porque a população precisa exatamente conhecer a truta e saber da importância. Aliás, até em termos de particularidades, a truta é uma espécie que se cria apenas em águas mais frias e águas bastante límpidas. E a partir disso, então, é um peixe que não tem praticamente nenhuma contaminação, não tem impurezas, pela necessidade de ele estar vivendo em águas correntes, águas geladas e águas límpidas. Então, a população precisa saber destas coisas até para dimensionar o valor destes peixes para o consumo. Às vezes a gente vai lá no supermercado, pega aqueles peixes congelados com nomes de peixes que você não sabe nem qual a procedência, você só deve saber, às vezes, que são peixes de água salgada. Mas nós temos agora em Lages a produção, então, desses peixes, e a gente quer estimular, os produtores querem estimular o consumo da carne de truta aqui na Serra Catarinense. Por falar em Belo Peixes, a produção, além de truta, atinge também os produtores de tilápia e agora estão buscando os produtores de jundiá. Então está aí mais um alcance, até porque a necessidade de matéria-prima para a indústria fomentar a sua produção ali na Belo Peixes, e que agora, inclusive, começa a ganhar novos mercados, principalmente lá no Paraná e São Paulo. Muito bacana isso tudo. Bom, minha gente, vamos aos assuntos que nós queremos trazer a vocês aqui no paulochagas.net. Esta semana, uma discussão, inclusive pelo WhatsApp no domingo, nós, comunicadores do grupo do WhatsApp da imprensa de Lages, sugerimos, a partir do momento em que nós tivemos a visita do Mário Mota na última sexta-feira
aqui na CDL, numa grande palestra, num belo encontro, num talk show. Aliás, Mário Mota, eu não conhecia ainda o menino por inteiro. Há muitos anos trabalhei com o Mário Mota na própria RBS TV, mas eu confesso que eu não conhecia alguns detalhes da sua vida, e a partir deste momento, a partir desta realização do talk show na CDL, nós tivemos a oportunidade de conhecer coisas do Mário Mota, da sua vida pessoal, da sua vida profissional, que a gente não conhecia. Eu, por exemplo, não sabia que ele havia participado aos 7 anos de idade de um filme nacional. Isso mesmo, aos 7 anos, o Motinho, Marinho, uma coisa assim, era chamado quando era garoto, e participou de um filme, e está lá, Maria 38, o nome do filme. Eu comecei a assistir e não deu para terminar de assistir, mas está muito interessante, a história é muito bacana, acompanhando então a vida do Mário Mota neste filme, que é muito interessante. Um artista de primeira e que tem uma história de vida para ser contada, e que mereceria mesmo um livro da sua história, da sua trajetória. Ele que está praticamente quase completando 50 anos de carreira profissional, são 30 anos só de RBS TV. Parabéns ao Mário, nós nos sentimos muito orgulhosos da Assisc poder ter trazido ele para palestrar para acadêmicos, para convidados, para colegas da comunicação na última sexta-feira 13 na ACIL. Obrigado então ao Mário por ter vindo e nos prestigiado com este evento. Uma grande pessoa, e que a gente quer sempre estar por perto e conviver sempre que puder com o nosso amigo. E a partir então desta conversação, deste evento em que o Mário Mota participou conosco, nós chegamos a uma necessidade, tivemos assim uma ideia, talvez uma ideia bastante importante, de promover a Assisc e também, através da Assisc, promover um evento, uma campanha de Natal com o recolhimento de brinquedos para a gente doar para as crianças carentes aqui do nosso município de Lages. Então, minha gente, fica muito próxima essa possibilidade, uma vez que nós já pedimos a autorização junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente para ocupar um cantinho lá da praça, do calçadão da Praça João Costa, para que a gente possa fazer o dia D desta campanha no dia 12 de dezembro. E nós vamos começar a partir de agora, provavelmente deveremos já nesta quarta-feira lançar esta campanha em todos os veículos de comunicação, para que nós tenhamos assim sucesso na arrecadação de brinquedos e distribuir então para as crianças carentes, algumas entidades e tudo mais. Então, desde já eu antecipo a vocês essa possibilidade, já estamos com a logomarca da campanha preparada, já está entregue o ofício à Secretaria de Meio Ambiente. Eu já tive, inclusive, um contato com o secretário municipal de Meio Ambiente, o Muxuê Rampel. Ele se prontificou de liberar para nós um cantinho lá na Praça do Calçadão, uma vez que já vai estar todo ele decorado em função dos adereços de Natal e tudo mais, mas um cantinho para nós lá na Praça Joca Neves, com certeza, na Joca Neves, no calçadão da Praça João Costa, já servirá para que a gente faça então o dia D da arrecadação e inclusive uma mateada da imprensa, e nós vamos estar divulgando a erva mate Valério, a qual eu passo a representar oficialmente aqui no município de Lages e também na Serra Catarinense. Vamos então promover essa mateada lá por volta das 9 horas da manhã até o meio-dia, juntamente com os colegas da imprensa e todos os demais convidados que quiserem participar conosco para tomar um chimarrão e fazer todo esse trabalho de arrecadação neste dia dos brinquedos para esta campanha de Natal que a nossa Associação de Imprensa da Serra Catarinense está lançando. É a primeira campanha oficial da nossa instituição, da nossa entidade, melhor dizendo, em benefício à nossa sociedade. Está aí, bacana então, e muitos colegas da imprensa já abraçaram a ideia e nós vamos então nos reunir nesta terça-feira para detalhar e já nesta quarta, sem perda de tempo, vamos lançar a campanha em todos os veículos de comunicação aqui da Serra Catarinense, especificamente do município de Lages. Gente, eu quero de imediato entrar num assunto da área política e que tem mexido hoje com a opinião pública no estado de Santa Catarina e que diretamente envolve, claro, o governo do estado de Santa Catarina. Neste mês de novembro até o início do mês de dezembro, a Assembleia Legislativa deverá votar alguns projetos extremamente importantes por parte do governo do estado e que necessitam o governo da aprovação desses projetos. Um deles trata
da nova ordem de trabalho da própria Polícia Militar de Santa Catarina, com uma proposição de trabalhar 24 horas e folgar 48, entre outras ideias, mas o pessoal da Polícia Militar não está aceitando muito bem esta nova proposta do governo, e ela visa, de qualquer maneira, conter gastos de uma certa forma, ou de uma maneira geral, na estrutura do governo do Estado, mas assim a gente vai acompanhar de perto o que vai acontecer na Assembleia. A Polícia Militar, através dos praças e das suas entidades representativas, estão, claro, se manifestando contra e não aceitam essas mudanças no projeto de governo e, claro, vamos depender das votações dos deputados durante as sessões que vão ocorrer provavelmente esta semana, já nesta terça-feira, lá na Assembleia Legislativa e tudo mais. Além disso, nós vamos acompanhar na Assembleia Legislativa a votação do projeto do governo que visa a redução das secretarias regionais, alguns cargos de confiança, diretores, gerentes, isso tudo, claro, também visando uma contenção de gastos no governo do Estado. A extinção apenas da Secretaria Regional de Florianópolis é o que está propondo o projeto. E mesmo com essas pequenas alterações no projeto das secretarias regionais, os líderes do PMDB na Assembleia Legislativa e outros que são ligados também à herança de Luiz Henrique da Silveira não estão aceitando qualquer modificação que contemple a redução de cargos nas SDRs e muito menos a mudança de secretarias de desenvolvimento regional para agências de desenvolvimento regional. Então tudo isso merece uma ampla discussão e a gente espera que dentro da Assembleia Legislativa estes deputados tenham a consciência da necessidade realmente de uma modificação bastante ampla. Mas a partir disso tudo, eu estive lendo hoje no Diário Catarinense, na edição do Diário Catarinense, numa boa entrevista, inclusive realizada pelo jornalista Moacir Pereira, na sua página especial, com o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Gelson Merizio. E ali o Gelson Merizio faz algumas colocações importantes e taxativas a respeito disso. Primeiro, com relação às SDRs, o deputado Gelson Merizio, para ele, o processo é de extinção das SDRs. Terminaria com as SDRs em todo o estado de Santa Catarina. Obviamente, é a opinião do deputado estadual Gelson Merizio. Além disso, ele se coloca como pré-candidato ao governo do estado de Santa Catarina em 2018. Eu já tenho dito aqui que os nomes da eleição de 2018 já foram lançados extremamente cedo. O governador Raimundo Colombo ainda está no seu primeiro ano do segundo mandato e desde já as articulações visando as eleições em 2018 já estão tomando conta dos bastidores. Mas, de qualquer maneira, isso tudo, claro que merece ainda uma série de contestações e de ressalvas, porque extremamente cedo o debate hoje aberto às eleições ao governo do Estado em 2018, quando nós temos agora em 2016, primeiro as eleições municipais. Então todo o processo político de 2018 se antecipou, mas de qualquer maneira está aí esse debate e não tem como mais fugir dele. E Gelson Merizio, então, como pré-candidato ao governo pelo PSD em 2018, fez também várias colocações. Ele também diz que o PSD precisa trilhar novos caminhos e que, se possível, não estará ao lado do PMDB para apoiá-lo numa candidatura ao governo do Estado. A gente sabe que o PMDB vai lançar candidatura própria, já se antecipou, até porque houve um acordo com o PSD, com Raimundo Colombo, entre outras coisas, e o PMDB está seguindo, então, uma história natural de ter o seu candidato ao governo do Estado de Santa Catarina em 2018. Moacir Pereira pergunta a Gelson Merizio se ele poderia, numa eventual possibilidade, ser o vice do PMDB nas eleições em 2018. Ele disse que pessoalmente não tem interesse, mas que as bases partidárias ainda deverão discutir essas possibilidades e não deixou, claro, um entrave ou um fechamento a respeito disso. Há uma pequena possibilidade, sim, do PSD vir a ser o vice do PMDB nas eleições em 2018. Também
O Gelson acabou citando que o PSD precisa de uma candidatura própria até para seguir as suas posições mais democráticas e desatreladas de grandes partidos, seguindo a sua própria filosofia na condução de projetos do governo do estado de Santa Catarina a partir então de 2018. E além disso, falou do desgoverno federal e aí inclusive deste envolvimento de Raimundo Colombo com a petista Dilma Rousseff e tudo mais. Para ele, a Dilma Rousseff não vai renunciar, mas ele é a favor do impeachment, porque só imaginar esse desgoverno, essa situação do governo federal que não consegue realmente encontrar nenhuma alternativa para tirar o país da crise, a não ser propor aumento de impostos, aumento de gasolina, aumento de tarifas, aumento de tudo. É a única proposta que o PT, que o governo de Dilma Rousseff tem para tirar o país da crise e aumentar tudo. Eu não sei como vai conseguir tirar o país da crise, afundando ainda mais o poder produtivo e a sua população e o seu povo com aumentos e aumentos e principalmente com novas taxações de impostos, como ela quer criar a CPMF ainda no apagar das luzes deste ano de 2015. E ainda vamos amargar o aumento da gasolina com acima de R$ 4,00, com certeza, o litro da gasolina na virada deste ano de 2015 para 2016. É o presentinho de Papai Noel que o governo federal estará nos dando neste final do ano e assim por diante. Então, Gelson Merizio é a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff, porque é complicado, segundo ele, aguentar realmente um governo, um desgoverno, por mais 3 anos a fio e não se sabe o que será feito do nosso Brasil a partir desta situação. Na semana que passou, no último dia 13, um evento bastante importante mobilizou a indústria têxtil e também as pessoas ligadas ao setor da moda aqui na ACIL. Houve uma discussão bastante ampla pela necessidade de organização destes grupos aqui na Serra Catarinense, com a realização do primeiro Serra e Nova Moda, o nome do evento, realizado na ACIL, com palestras e outras coisas que realmente podem desenvolver ainda mais esse setor aqui na Serra Catarinense. Parabéns por esta iniciativa, não fiquem neste primeiro encontro, promovam mais que um e a partir daí então fiquem valorizando cada vez mais este setor que eu considero extremamente essencial aqui na Serra Catarinense e assim por diante. Nesta segunda-feira, início de segunda-feira, foi um dia de mobilização em Santa Catarina para eleger o presidente estadual da Ordem dos Advogados do Brasil. E foi eleito em Santa Catarina o advogado Paulo Marcondes Brincas, ele que concorreu inclusive com o Zanotto aqui do município de Lages. Então o Brincas foi eleito o presidente da OAB em Santa Catarina e tivemos eleito o presidente aqui de Lages, da subseção de Lages, o Célio Adriano Spagnoli, da OAB de Lages. Então parabéns a essas pessoas e a partir de agora com certeza os seus pares vão precisar muito do trabalho de vocês, pois já que os elegeram é por extrema confiança a respeito desse trabalho. Gente, a gente tem falado demais a respeito dos aeroportos aqui na Serra Catarinense, mas as providências desta vez estão acontecendo. Todo mundo sabe que vão começar os voos regulares a partir do aeroporto aqui do município de Lages. Para depois, quando o aeroporto de Correia Pinto, aliás, com o aeroporto em Correia Pinto, porque não é de Correia Pinto, ele é de toda a região da Serra Catarinense, quando ele estiver entrando em operação tudo certinho, a estrutura que está sendo montada agora no aeroporto federal aqui do município de Lages será então transferida para Correia Pinto. Então, na semana passada já foram tiradas algumas árvores que estavam também em altura em excesso, foram retiradas próximas à cabeceira da pista e ontem começou também a demolição daquele famoso barracão que fica próximo ao aeroporto, que estaria também atrapalhando a visibilidade lá na cabeceira da pista. Este barracão é da JBS Foods e foi então num acordo de cavalheiros e tudo mais, com a proposta da prefeitura reconstruir este barracão, só que na altura adequada e tudo mais, no mesmo terreno, e a partir daí então as providências estão começando a ser tomadas para que este aeroporto entre em operação. Nós acreditamos que no decorrer deste mês de novembro, neste mês de dezembro, e lá pelo início do ano que vem, até o primeiro trimestre do ano de 2016,
nós já teremos inclusive a decisão de uma operadora, de uma empresa aqui no município de Lages. Eu quero dizer a vocês, não sei em que dia, mas nós estaremos recebendo a visita aqui no município de Lages. Não será amplamente divulgada esta visita, será uma conversa mais reservada de uma empresa aérea. Não vou dizer nem qual, mas eu estou sabendo que esta semana, provavelmente esta semana, uma empresa, representantes de uma das empresas aéreas que tem interesse de se instalar em Lages, estarão conversando, então, estas pessoas com o prefeito Eliseu Matos para definir já, a partir deste ano, a instalação, então, do serviço aqui no Aeroporto Federal do município de Lages. Está aí uma boa nova e a gente vai aguardar essas possibilidades que se concretizem o mais rápido possível para que nós tenhamos um voo regular, pelo menos ligando Lages a São Paulo. O sonho, é claro, é termos várias agências operadoras de voos regulares, ligando, por exemplo, Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Lages e, de preferência, também entre Lages, ligando os pequenos municípios ou outros municípios de Santa Catarina, como Chapecó, Lages, Florianópolis. Seria já um grande sonho que nós teríamos em termos de aviação e transporte aéreo aqui para o nosso município, e seja tanto através do aeroporto aqui no município de Lages, quanto do aeroporto lá em Correia Pinto. Vamos torcer para que tudo isso, então, ocorra. O bom é que as coisas estão acontecendo. As autoridades regionais, tanto políticas como empresariais, estão pegando firme e pressionando também o governo do estado e pressionando o governo federal para que tudo isso se concretize o mais rapidamente possível. Retomando o assunto da política, minha gente, nós estamos acompanhando muito de longe ainda toda a movimentação que envolve uma discussão sobre a futura presidência da Câmara de Vereadores do município de Lages. Nós sabemos que o Adilson Apolinário foi eleito presidente da Câmara de Vereadores para o período desses últimos 2 anos de mandato, mas, segundo acordos de cavalheiros, desde o primeiro ano de mandato, quando o Newton Freitas assumiu a Câmara de Vereadores, havia a possibilidade do segundo ano ser o Márcio Machado, o presidente da Câmara de Vereadores, seguindo aquele acordo firmado naquele início de ano de legislatura. Mas daí deu todo aquele problema com o Márcio Machado, possível cassação, troca de partido, enfim, perda de mandato e tudo mais. E isso acabou, então, mantendo o Newton Freitas na presidência da Câmara de Vereadores nos primeiros 2 anos. Na nova eleição, Adilson Apolinário acabou sendo eleito, com a possibilidade de acordo de uma outra pessoa vir a assumir agora, neste último ano, a Câmara de Vereadores na presidência. Ocorre que, segundo a gente sabe, o Executivo Municipal gostaria de contemplar o jovem vereador Tiago Oliveira para assumir a presidência da Câmara de Vereadores, ele que é do PMDB, e o prefeito gostaria de ter alguém ligado ao PMDB, pelo menos neste último ano. Só que dentro do PMDB, outros líderes, outros vereadores também estão de olho nesta vaga e estão discutindo internamente a necessidade de um deles, então, ser o presidente da Câmara de Vereadores. E nessa discussão toda, a mudança de nome da presidência só acontece caso o atual presidente hoje, o Adilson Apolinário, renuncie ao cargo. E aí, então, ocorrerá uma nova eleição e sabe-se lá o que poderá acontecer. Até mesmo poderá ficar nas mãos da oposição, e isso tudo realmente é muito complicado. Então, de toda a situação, no fim da história, no fim de tudo isso, o melhor para o prefeito Eliseu Matos é fazer um acordo com Adilson Apolinário e mantê-lo como está. Pelo menos ele não precisa de outra eleição. Se ele não renunciar e quiser ficar presidente, bater o martelo nesse sentido, ele fica presidente até o final do mandato em 2016 e deu para a bola. Mas a consciência dele, diante daqueles acordos, daquelas necessidades, ele está sendo pressionado nesse sentido para que deixe o cargo, para que outro assuma. E a intenção do prefeito, como eu disse, é colocar o vereador Tiago de Oliveira. Só que dentro do PMDB, outros também têm interesse, e aí então sabe-se lá o que poderá acontecer. Acho até que é um assunto que merece uma atenção, vou acompanhar mais de perto estas sessões na Câmara de Vereadores para que a gente entenda o que definitivamente vai estar acontecendo nos próximos dias. Eles têm que tomar uma decisão até antes do recesso deste ano de 2019.
E15. Falando um pouquinho do nosso Internacional de Lages, né? O Internacional de Lages definiu já o seu novo técnico, o Vaguinho, ele que vem do interior de São Paulo, começa os trabalhos a partir do próximo dia 7 de dezembro, quando o grupo de jogadores que tem já acertado deverá também ser apresentado, e nós teremos um Internacional já se projetando para o Campeonato Catarinense de 2016, e olha que o Campeonato Catarinense já está aí, começa no dia 30 de janeiro de 2016, portanto o Internacional de Lages terá menos de 2 meses para preparar a equipe, para contratar jogadores, montar a sua estrutura, e isso que é ruim para os times menores do estado de Santa Catarina, que precisam desmantelar o seu time após as competições e depois contratar novos jogadores. Perde muito para aquelas equipes que disputam outras competições, que mantêm uma hegemonia, mantêm um grupo já tecnicamente e taticamente trabalhando, e isso então favorece, claro, os clubes de maior nome do estado de Santa Catarina, que estão disputando certames como a Série A do Campeonato Brasileiro e a Série B do Campeonato Brasileiro. E assim a gente vai ficar na expectativa de ver pelo menos a montagem de uma equipe que possa ter uma forma mais competitiva para brigar. O ano passado, aliás, este ano de 2015, o Internacional de Lages surpreendeu as grandes equipes do estado de Santa Catarina por se classificar entre os 6 melhores clubes do estado e assim por diante, disputando aí o hexagonal final do catarinense. Surpreendeu realmente grandes clubes. E agora o Inter quer mais do que surpreender no ano de 2016. Já sonha, inclusive, em ser até um dos finalistas desta competição. Ainda não está definida a fórmula, há uma discussão lá na Federação Catarinense sobre qual vai ser a fórmula adotada. Se desta vez vão adotar os pontos corridos, como é o Campeonato Brasileiro de Futebol, ou vão manter a mesma fórmula que em Santa Catarina tem sido usada, ou seja, com a definição de 6 ou de 4 clubes para a final, para a escolha do campeão, né? O quadrangular final, o hexagonal final e mais o quadrangular da morte, né? Que vocês viram a disputa este ano, em que participou o time, por exemplo, como o Avaí, nesta disputa do quadrangular da morte. Mas, de qualquer maneira, nós estaremos acompanhando o andar da carruagem, da estruturação do Internacional de Lages para este campeonato de futebol da Série A do Campeonato Catarinense de 2016. Então, tudo isso a gente vai estar de olho. Com relação aos catarinenses neste Brasileirão, infelizmente as coisas não estão muito boas para os nossos times. A Chapecoense ainda precisa pelo menos mais um ponto nesses 4 jogos que restam para se confirmar na Série A. Existe uma possibilidade matemática, vai que a Chapecoense perde esses jogos e uma combinação de resultados ainda pode derrubar também a Chapecoense para a Série B. Mas é o melhor dos times de Santa Catarina colocados na tabela de classificação e nestes 4 jogos, nesses 12 pontos que a Chapecoense tem para disputar, 2 jogos serão em casa e 2 fora de casa. Já o primeiro jogo, no próximo dia 19, agora quinta-feira, diante do Internacional, lá em Chapecó. E isso a gente lembra que o ano passado a Chapecoense atropelou o Inter, fez 5-0 lá na Arena Condá. Logicamente as circunstâncias são bem diferentes e não veremos talvez essa goleada arrasadora da Chapecoense para cima do Internacional. Então são coisas do futebol, mas a grande preocupação mesmo é com o número de times. Nós temos 4 na primeira divisão e poderemos ter até 3 rebaixados e até a possibilidade dos 4 serem rebaixados nesse campeonato do Brasileirão da Série A. É lógico que os 4 não serão. A gente torce para que pelo menos 2 deles permaneçam na Série A para 2016 e eu acho que 2 não terão a sorte de conseguir ficar na Série A. A gente fica nessa torcida, mas enfim, são coisas do futebol. Fechando o nosso programa de hoje, meus amigos, a questão dos javalis está polemizando em Santa Catarina, mas eu quero aqui parabenizar os amigos da Polícia Ambiental do município de Lages, que estão fazendo de tudo para conscientizar a população de toda a Serra Catarinense de como podem os produtores se precaver, de como podem as pessoas se organizarem para caçarem os javalis dentro das legalidades, dentro das regras, dentro da lei, para possuírem as armas adequadas e como se organizarem. Então, agora, quinta-feira,
uma reunião ocorre lá em Campo Belo do Sul, que é uma das regiões mais atacadas por esses animais, e vão conversar então com os produtores, e o pessoal da Polícia Ambiental vai estar à disposição de todos aqueles interessados em caçar os javalis para que procurem o pelotão da Polícia Militar lá em Campo Belo do Sul durante o dia inteiro para uma conversa, para tirarem dúvidas e para procederem então às necessidades legais para caçarem os javalis. É muito bacana essa iniciativa do pelotão de Polícia Ambiental Militar aqui do Polícia Militar Ambiental aqui da região da Serra Catarinense e de Lages, que estão fazendo de tudo, então, para minimizar o sofrimento dos produtores rurais que estão perdendo as suas lavouras em função do ataque dos javalis, especialmente as lavouras de milho. E o FETEL abre hoje oficialmente no município de Lages, com várias peças teatrais, que vocês já sabem como acontece, em grupos se apresentando nos teatros, nas escolas, nas ruas. Vai ser uma beleza o Festival de Teatro de Lages acontecendo na cidade de Lages. Vamos estar respirando cultura até o final de semana aqui na Serra Catarinense, até o final de semana. E a abertura, então, a partir das 20 horas e 30 minutos no Marajoara, hoje, então, aqui na cidade de Lages. Fica o meu abraço a vocês e até uma próxima oportunidade aqui no paulochagas.net, se Deus quiser. Até lá.